Uma ilha misteriosa desponta no litoral. 4 jovens amigos decidem então explorá-la. Mas, chegando lá, essa ilha é chamada de Ilha das Cobras, ou Serpentário, e eles encontram um mal inimaginável. Anos depois, 3 desses amigos decidem retornar para esse lugar, e chegando lá, eles precisam encontrar seus próprios demônios. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam bem-vindos ao canal Cripteca. O livro que eu vou trazer para vocês hoje é O Serpentário, do Felipe Castilho, que é um autor nacional que nasceu em São Paulo. Já tem outro livro chamado A Ordem Vermelha, que é mais pro lado da fantasia, e também é roteirista de uma série chamada O Legado Folclórico, que ganhou o Prêmio Jabuti em 2017. Mas o que fala essa obra em questão? Então, nesse livro a gente vai conhecer o Hélio, a Mariana e a Carolina, que são 3 amigos de longa data da infância, que sempre vão para o litoral para passar as férias de final de ano e as férias da escola, e lá eles encontram um 4º amigo, que é o Paulo, e esse menino que é o Paulo, ele é um menino que mora ali na região, ele não tem tão boa condição financeira quanto os outros 3, mas eles são muito amigos e acabam formando um vínculo. E, inclusive, eles têm um cachorro que se torna o 5º elemento desse grupo, e fica aquele grupo juvenil que a gente já conhece de tanto da literatura, tanto do Stephen King, como as outras. E por que eu cito Stephen King? Porque esses jovens, eles vão encontrar uma ilha meio fantasiosa, que ela aparece apenas para algumas pessoas, que é essa Ilha das Cobras, e por algum motivo eles vão precisar ir para essa ilha, e chegando lá eles vão dar cara com esse horror inimaginável. E cada um do membro desse grupo vai deixar alguma coisa para trás. E eles precisam retornar anos depois, assim como muitas das histórias do Stephen King, já adultos, para esse litoral, para enfrentar um fantasma do passado de cada um e até mesmo para ver esse mal ancestral frente a frente e para ver se nesse embate final entre bem e mal, quem vai sobreviver. Foi uma grata surpresa para mim encontrar esse livro Serpentário, ele estava por um preço bem barato, é R$12,90 na Amazon, então eu comprei logo, mas eu não estava com muita expectativa, vi algumas críticas que contrastavam a obra do Felipe com o Stephen King, até mesmo por essa pegada das crianças que depois de adultas precisam retornar para enfrentar o mal secular, coisa que acontece no It, coisa que acontece no Apanhador dos Sonhos. E quando eu comecei a ler esse livro, uma das coisas que eu notei de imediato é que o Felipe tem uma voz própria e em nenhum momento essa similaridade acaba ultrapassando o limite e trazendo uma coisa que é desconfortável. Eu li O Homem de Giz, da C.J. Tudor, e ele também tem essa coisa de 5 crianças que cometem algum erro no passado e depois adultos precisam voltar para uma reparação, e eu senti esse erro da autora de trazer algo que foi muito similar ao Stephen King, chegando quase a ser um plágio. Já nesse caso, o Felipe tem uma voz própria e essa voz própria traz um terror muito legal. Fazia tempo que eu não lia um livro que eu poderia definir como terror de fato. Então aqui tem cenas que me deixaram bem assombrados, porque a gente vai acompanhar 2 linhas narrativas. A linha desses adultos que voltam para a ilha, então eles vão lembrando dos fatos que foram ocorrendo no passado, então a gente não sabe o que aconteceu naquela Ilha das Cobras, não sabe até que ponto foi real, até que ponto foi imaginário, e a gente vai ver também a narrativa das crianças que até o Réveillon de 1999 eram grandes amigos e passado aquele momento, e passado aquele grande trauma, eles nem se olham mais na cara e todo mundo esconde um segredo que é muito pesado, a ponto até mesmo de alguns perderem a sanidade. E no começo de cada capítulo vai ter uma página que é datilografada, que ela traz alguma outra história, uma terceira narrativa, que parece que não faz nenhum sentido para a obra, e lá no final, nas últimas páginas, é que a gente vai entender do que estava acontecendo, do que estava sendo falado. Então nessa Ilha das Cobras a gente vai ver um monstro secular que atrai as pessoas como uma sereia para esse lugar, e até por isso que essa ilha aparece só de vez em quando, e lá acontecem várias coisas muito fantasiosas e muito aterrorizantes, que eu não vou contar para vocês para não estragar a experiência de vocês. Mas o que eu posso dizer, os temas que esse livro vai tratar aqui são a amizade, a lealdade desse grupo, que eles são muito leais uns aos outros, só que essa lealdade ela parece ser quebrada em determinado momento da história, e também vai falar sobre até que ponto é bom você ignorar o seu passado para seguir em frente
e até que ponto é necessário a gente voltar, olhar para o nosso passado e realmente resolver as coisas para aí sim seguir em frente de maneira correta. Então, fazia tempo que eu não lia um suspense que me deixava tão instigado, porque ao contrário dos outros livros, que a gente lê a sinopse e já tem um pouco de noção do que vai acontecer, aqui a gente não tem nenhuma noção do que vai acontecer. E o Felipe Castilho fez um trabalho incrível, porque ele conseguiu citar vários autores, trazer várias referências do mundo pop dos anos 90 e tudo fez muito sentido. Então ele vai citar O Rei de Amarelo do Chambers, ele vai citar também o Lovecraft muitas vezes, o Stephen King, vai citar muitas coisas que a gente via nos anos 90, como a Piscina do Gugu, os cenários brasileiros. Então a gente percebe com propriedade que essa obra é nossa, é nacional, e tudo que está ao redor dessas crianças é coisas que a gente viveu nos anos 90, o que causa também uma similaridade, uma empatia com esses personagens. Tem também as nossas lendas populares, então traz toda uma nacionalidade para a obra, fala sobre os indígenas, fala também sobre algumas lendas que a gente conhece tão bem da nossa infância, e tudo isso juntando cria uma obra que ela é complexa, completa e muito interessante de ser lida. Se você gosta de um livro que você não vai saber tudo o que está acontecendo no começo e vai só descobrir no final, com toda certeza esse livro é uma opção para você. Alguns dizem que o final ele é meio aberto e ele deixa alguns pontos para trás que não ficaram resolvidos. Eu acho um ponto bem importante do livro que não foi bem explicado. Se vocês quiserem e já tiverem lido o livro, a gente pode discutir nos comentários. Mas mesmo assim, eu até entendo o caminho que o Felipe Castilho quis tomar, que é deixar um pouco de aura de mistério, porque essa história, enfim, é uma história misteriosa. Se tudo fosse entregue de mão beijada, não seria tão legal assim. E agora eu vou abrir para 2 pontos de conversação. O primeiro é que essa obra, ela geralmente é muito barata na Amazon, no Submarino, tanto que eu falei para vocês que eu encontrei por R$ 12,49, se eu não me engano. Isso é bom por um lado e ruim por outro. É bom porque viabiliza o acesso a nós leitores para essa obra. E é ruim porque, infelizmente, esses preços muito baratos geralmente estão vinculados a produtos nacionais. Então, se você vai procurar um livro nacional, seja ele de youtuber, seja ele até mesmo de terror ou de suspense, você vai ver por um preço muito baixo. Então, eu imagino que isso seja sinal de que nós não estamos buscando tanto a literatura nacional e a gente tem um pouquinho de ranço. Então, se você tem essa sensação de que terror na literatura nacional não existe, dá uma chance para o Felipe Castilho. Ele é um autor bem legal, eu não estou fazendo nenhuma publicidade paga aqui. Então, tem muita contribuição para o terror aí. E é uma coisa barata que você pode encontrar, e se Deus quiser você vai encontrar para um preço normal um dia, porque é sinal que a gente está contribuindo para o horror nacional e está consumindo também. Então, obrigado mais uma vez pela atenção até esse momento e até o próximo conteúdo do canal.